Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 24 de agosto de 2024, também conhecido aí como o dia depois de ontem, né? Conhecido mundialmente aí como hoje ou o dia depois de ontem. E por que eu tô falando que é o dia depois de ontem? Porque ontem foi o dia que eu fiz o show número 447. Foi lá em Tatuapé, no Teatro do Shopping Tatuapé, abertura do Jansen Serra. E eu vou falar um bagulho pra vocês, viu, mano? Eu fiquei surpreso com a beleza do Teatro do Shopping Tatuapé. Eu não tinha ido lá, eu tô ligado que tá tendo show lá toda semana, mas eu ainda não tinha conhecido o espaço. E aí eu fui lá fazer show, abrir o show do Jansen e fiquei bem surpreso. O bagulho, mano, vou te falar, viu? Pensa num teatro bonito. O bagulho ele fica do lado da praça de alimentação, assim. E aí, mano, a antessala do teatro é um comedy club pronto. Tem umas mesinhas assim, umas paredes de tijolinho. É um comedy club foda, fora do teatro. Ali é só pra galera esperar a hora de entrar. Já é muito foda. E aí quando você entra, mano, tem um palquinho, tá ligado aqueles palquinho meio retrô assim, que tem umas lampadinhas em volta, sabe? Que tem umas lampadinhas assim, várias lampadinhas em volta que desenham o palco. Cara, mano, muito louco. Aí, que mais? As paredes também é de tijolinho do lado. E aí tem, acho que uns 200 lugares só. É bem pequenininho. E as cadeiras, também, cada cadeira é de uma cor, meio coloridinho assim. Então, mano, que teatro bonito. Fiz o show lá, mas infelizmente o meu show não foi legal. Sabe o que aconteceu ontem? Vou abrir meu coração pra vocês. O Edu Montoni fez a abertura, né? Foi primeiro. Aí ele me chamou e eu tinha 15 minutos pra fazer. Aí na parte do Edu, tipo assim, as pessoas estavam rindo, mas não tava muito alto. Porque o teatro tava meio vazio, assim, né? Cabia, acho que 150, 200, não sei quantas pessoas cabem, mas tinha umas 30, 30 e pouco. Então, não tava preenchendo, né, o espaço, mas a galera tava rindo. Aí, quando eu entrei, e eu tava assistindo da coxia, ou seja, do palco ali, né? Aí quando eu entrei também, eu achei bem estranho. Eu não tava conseguindo ouvir minha voz. Engraçado que antes de começar, eu peguei o microfone e testei e parecia estar perfeito o áudio. Quando eu comecei a falar, mano, parecia que não tava saindo nada no microfone. Aí eu encostei o microfone na boca, assim, ó, pra ver se saía o áudio. Então foi bem esquisito. E aí o show inteiro foi meio assim. Tem uma hora que o microfone parou de vez. Daí trocou o microfone. Puta, isso quebra. Bem na hora que tava indo bem, assim. Aí deu uma quebrada boa, assim. Então eu fiquei meio nervoso. E aí meio que, mano, o show não foi legal. Aí, quando eu desci, a, a Ana Freitas, Viviana Freitas, ela é namorada do Edu, né? Ela tava lá no camarim. Aí quando eu desci, eu falei, mano, tá, foi foda hoje, hein, mano. Aí o Edu falou, mano, realmente tava zoado, hein. Aí a Ana falou assim, mano, não sei o que vocês estão reclamando, porque a galera tava rindo. Não sei de onde vocês tiraram que foi ruim, porque a galera tava rindo, foi normal, não foi um showzão, assim, mas foi um show ok, não sei de onde que vocês estão. Aí eu falei, mas será que não dá pra ouvir do palco? Porque minha menina também falou, você ficou nervoso lá, mas não foi ruim não. Eu falei, nossa, pra mim foi uma bosta. Mas enfim, é isso, né? Às vezes a percepção nossa é pior do que a da plateia. E espero que tenha sido o caso, porque pra mim foi bem estranho. Mas foi isso, foi bem legal a experiência, né? De conhecer um teatro, mais uma vez fazendo show com Jansão, então é sempre legal. E é isso, né? Vamos aí. Sabia que desde que eu voltei da viagem, eu ainda não consegui me divertir no palco. Talvez lá em Jundiaí, em algum momento, eu consegui estar presente e me divertir enquanto eu ofendi as pessoas. Que lá eu ofendi, viu? Nossa Senhora. Mas eu acho que isso talvez eu poste também. Deu uma interação anti boa. Que o cara, eu falei assim, né? Eu tenho umas piadas sobre um povo que chupa clitóris de uma música, né? E eu tava fazendo piada com isso, aí eu pergunto se tem alguém na plateia que é casado há muito tempo. Aí um casal, né? Levantou a mão, casado há 20 anos. E aí eles falaram, eu falei assim, ô Roberto, ô Roberto, pra você,
né? A pergunta é pra você, especificamente. Você já comprou algum brinquedo sexual pra esquentar a relação? E aí o Roberto me falou assim: não, eu não preciso, eu sou foda. E aí eu falei: Roberto, ninguém que é foda fala que é foda. Entendeu? Se a pessoa precisa falar que ela é foda, provavelmente ela não é tão foda assim. Geralmente, quem é foda não fala que é foda. São as outras pessoas que falam pra ela, aliás, não pra ela, falam para os outros que o ciclano é foda. Se o ciclano fala pra fulano que ele é foda, talvez não seja tão foda assim. Se bem que tem exceções, né? Dave Chappelle vive falando que é foda e é foda mesmo. Enfim, mas ele meteu essa, né, o cara. E aí, ficou legal a interação, porque só que é foda que quebrou no meio, mas eu acho que não chegou a estragar. Quando eu editar e cortar a parte de falhar o microfone, talvez dê pra usar. Porque eu tava gastando ele nisso, né? Falando assim, porra, se sua mina falasse que você é foda, talvez eu acreditaria. Mas você falando não passa tanta credibilidade. E aí eu falei assim, então eu vou perguntar pra sua esposa agora. Você já comprou algum brinquedo sexual escondido? E ela manteve um sim. Foi muito engraçado aí, mano. E ela falou assim, eu falei assim, tá vendo? Não é tão foda assim, hein, Roberto? Então talvez eu até poste isso aí, porque ficou legal, a reação foi boa. E vamos ver, eu vou editar ali agora. E se eu postar, vocês vão ver lá no Instagram. Então, sobre o show era isso. E eu não tenho mais nada pra falar, né? Não anotei nada. Mas deixa eu ver aqui, ó. Queria contar um outro caos. Aqui, deixa eu pensar aqui, um caos que eu posso contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês um caos aqui, um outro conto moratense. E esse aqui ele não é tão divertido quanto o último, justamente porque eu não pensei pra escrever, sabe? Mas vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Vou contar algumas coisas lá de Morato, né? Porque eu acho que as pessoas querem saber. Eu acho que todo mundo acorda e pensa assim: como será que é a infância em Francisco Morato? Tenho certeza que você, ou quando você acordou, ou antes de dormir, sabe? Logo antes de dormir, quando você vai rezar, agradecer a Deus suas conquistas, você fechou o olho, agradeceu primeiro, né? Falou: Deus, muito obrigado por mais esse dia de saúde e de vitória. Agora eu só queria saber como será que era a infância em Francisco Morato. Eu sei que aconteceu isso, então, para acalmar, acalentar o seu coraçãozinho despedaçado, vou falar mais um pouco aí, uma história de Morato. Isso aqui não é nem uma história, mas é um negócio que realmente aconteceu em Morato uma vez, que eu e o Queca, né? O Queca era meu amigo, Adriano, o nome dele. Ele morava do lado da minha casa, né? Então a gente cresceu junto e depois de jovem a gente continuou sendo melhores amigos. Agora a gente ainda é amigo, mas deu uma distanciada. Faz tempo que eu não vejo o Queca, mas sempre que a gente vê é muito legal. O Queca ele é um cara, como eu posso explicar? Você tem algum amigo que é feio ao ponto não, deixa eu ver, deixa eu reformular. Algum amigo que é feio ao ponto de ser uma característica dele ser feio? Tipo assim, o Gilbert é gordo. Quando você vai falar assim, é que o Gilbert é um nome muito comum, mas o Thiago. Quando você vai falar do Thiago pra alguém, você fala: o Thiago, qual o Thiago? O Thiago gordo, sabe? E aí você tem um amigo que é tão feio que você fala assim: o Adriano. Por que Adriano? Você fala Adriano feio. A pessoa fala: ah, sei, pô. O que era esse cara. Sabe o que é engraçado? Que depois que ele ficou adulto, ele já não é mais tão feio. Não sei se a gente acostumou com ele ou se a idade fez bem pra ele. Mas teve uma época que ele era bem feio. Tipo assim, não era feio, não, também eu tô exagerando. Mas ele tinha alguns probleminha de estética. Então ele tinha os dentes meio encavalados. Ele tinha muita acne na cara. Inclusive, o apelido dele Queca vem da bruxa Queca, da TV Globinho, porque ele tinha uma espinha no nariz que acompanhou ele ali mais ou menos dos 9 anos de idade até os 32. Então é uma espinha que nunca sarava. Ele meio que fez amizade com a espinha ali. Ele tinha um certo apreço pela espinha. Imagino que quando finalmente essa espinha. Eu acho que ela nem estourou, sabia? Eu acho que ela só cumpriu a missão dela na Terra, né? Como todo ser vivo, a missão dela era nascer, se
reproduzir e morrer. Eu acho que ela cumpriu, né? Provavelmente a espinha mais longeva da Terra era a que tava na cara do Keka. Então ele tinha esses BO, mas ele era muito legal. Ele era um cara... Mano, eu tava lembrando esses dias que a gente ia pra Rainbow, né? A Rainbow era uma balada que tinha em Morato que eu não gostava de ir em outra. Eu gostava de ir na Rainbow porque a Rainbow você podia ir sozinho. Eu podia, né? E sozinho que chegar lá eu ia encontrar gente, ia me divertir, beber como um louco e voltar feliz e saltitante pra casa. E eu percebi que eu nunca fui um cara muito sociável. Nessa época eu era mais. Nessa época eu era solteiro e bebia muito. Eu acho que eu bêbado, eu sou um cara mais sociável. Mas eu percebi que, na verdade, quem era sociável de verdade era o Keka. Porque eu andava sempre com ele, ele me apresentou pra galera, e aí eu virei amigo de um monte de gente, um monte de galera separada. Então eu era amigo dos velhos, sabe aqueles velhos tristes? Que na verdade ele não tá triste. Triste é a cena de se ver um velho na balada. Porque quando eu era jovem, eu vou voltar um pouquinho aqui. Quando eu era jovem, eu pensava assim que um dia eu ia continuar na balada. Eu gostava, eu falei, porra, vou ter dinheiro, vou ser do cara da balada. Pera aí só um minutinho que eu vou pegar meu celular aqui. Enquanto isso, lembra o que você precisa fazer em casa. Sabe? Eu acho que você tinha alguma coisa que você falou assim, puta, eu preciso fazer isso sábado. E aí você esqueceu. Então vai lembrando aí que eu vou pegar meu celular aqui. Um minuto, pera aí. Pronto. Lembrou o que era pra fazer? Não lembrou, né? Pois a gente sempre lembra quando a gente não quer. Aí quando a gente quer lembrar, a gente não lembra. Quando eu falei assim, lembra? Você não lembrou. Mas pera aí, rapidinho, deixa eu ver aqui um áudio. Ainda bem que eu não ouvi esse áudio alto, porque eu e minha mina a gente tem uma... Bom, não vou nem expor, porque eu acho que é meio vergonhoso. Mas enfim, era um áudio da minha mina aqui. E o Keka, voltando no Keka, né? E aí que eu tava falando? Ah, do velho triste. Você já viu na balada uns velho que nitidamente ele não devia estar lá? E na época eu achava, tipo assim, eu não via como era triste naquela época. Sabe? Mas alguma coisa gerava estranheza. Graças ao Keka eu também era amigo desses caras aí. Mas depois que eu amadureci, eu percebi o quão triste e vazia é a vida de um senhor calvo de 50 anos na balada com a garrafa de vodka e às vezes até cercado de mulheres, mas as mulheres que não pegavam esse cara, entendeu? Tinha uns caras lá que não era só um ainda, tinha uma galera assim, ó, que eles, mano, os caras tinham uns carrão, mano, os carrão na época, pô, na época eu tô falando disso de 2004. Em 2004, eu não sei aonde você tava, meu caro ouvinte, mas em 2004, eu vou te falar, já tinha acontecido um fenômeno no Brasil que era o pobre conseguir o carro. Então, em 2004, todo mundo já tinha carro, não era igual em 94, 10 anos antes, quando era de Morato, que só o Pedro do metrô tinha uma Brasília. Não, em 2004, todo mundo tinha carro. Mas era Celta, era Corsa, era Cadete, era Escort, era golzinho quadrado, entendeu? E aí tinha uns caras que ia pra balada já de BMW, de Mercedes, entendeu? De Land Rover, acho que não acho que tinha Land Rover, sabe? E tinha esses caras que ia, e era o velho, porque o jovem... Agora, esses dias, eu vou fazer um parênteses aqui. No dia que eu tava indo pro show de Jundiaí, eu esqueci de falar isso. Eu moro num bairro meio nobre aqui de Cajamar, sabe? Ah, um bairro nobre em Cajamar é igual ter dente de ouro na boca de um cigano sujo. que analogia. Mas enfim, é um bairro meio nobre de Cajamar. Então, tipo assim, é nobre, mas porra, não é Alphaville. Mas tem uns carros aqui. De vez em quando eu ouço uns barulhos de uns carros, que eu falo, esse carro aí cara, é Porsche pra cima. E aí, beleza. Esse dia eu indo pro show, pertinho do Vila, que é um bar que nós faz show aqui. Eu andando, e aí eu olhei assim pro lado. Sabe quando você olha e você olha de novo? Porque eu olhei e falei, dois jovens fumando narguile numa tabacaria, uma adega, sei lá que porra que é, e dois carros na frente. Aí meu cérebro fez a leitura rapidinho. E aí, tipo, em 5 segundos eu olhei, e aí eu olhei de novo, que meu cérebro falou, peraí, olha de novo. Os dois carros eram um Porsche 911 amarelo conversível,
e do lado um Porsche 911 com teto normal, cinza, e 2 Porsche. Os caras parou 2 Porsche e tava fumando narguilé na frente de uma adega. E eu falei, não é possível. Não é possível. Eu me senti mais rico só de morar no bairro que essa cena aconteceu. Falei, não é possível. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, hein, gente? O que tá acontecendo que jovem que fuma narguilé tem dinheiro pra comprar Porsche? Pô, e o Porsche, o Porsche tem uma característica curiosa, que é assim, o mesmo Porsche, que é o 911, que é aquele baixinho, sabe? O Porsche que é esportivo, que parece, dadas as devidas aspas aqui, mas, bom, parece uma Ferrari, sabe? Porque eu não sei nem o nome daquele tipo de carro. É coupé? Eu não sei, aquele carro pequenininho assim, baixinho, que tem a Porsche Cayenne, que é tipo um SUV, e tem o Porsche mais normal, tipo mais tiozão, que é o... Caralho, como é o nome? Que é o Cayenne, não. Tem o Cayenne, tem o Taycan. Tá? Enfim, você não vai comprar um Porsche, não sei porque a gente tá tendo essa conversa. Mas tem esses Porsche mais esportivos. Esse Porsche 911, que é especificamente esse mais esportivo assim, ele tem uma característica, ele pode custar desde 300 mil reais até 3 milhões, tá ligado? É o mesmo modelo, você olha o carro, mesma coisa. Aí tem um que é biturbo, sei lá das quantas GT, que ele custa 2 milhões de real, e tem o outro que custa 500 mil, que já é caro pra cacete. E lá tinha esse conversível, que eu não sei o preço, mas deve ser muito caro a porra de um Porsche amarelo conversível. E era jovem, porque, entendeu? O que aconteceu? O que aconteceu com a humanidade que um jovem mora em Cajamar, fuma narguilé numa adega e tem um Porsche? Entendeu? Eu não sei, mas eu acho que é até bom, né? Eu acho que é bom, pô. Tomara. O jovem que fuma narguilé tem direito de ter Porsche. Mas voltando ao assunto, na época, estacionamento da Rebon, 350 Cadete, 420 Gol quadrado e Gol G3, Gol bola, todo tipo de Gol. E aí 3 Land Rover ou Ferrari ou alguma coisa assim. E aí os velhos lá, e os velhos eram cercados de mulher. E adivinha quem pegava as mulheres? Nós, com Escort, com Cadete, com Celta. Os caras iam embora sozinho. As minas bebiam a bebida dos caras a noite inteira. E na hora de ir embora, entendeu? Tudo tem limite. Beber da garrafa de um velho calvo, triste, de 45 anos, é uma coisa. Sentar na manjuba desse mesmo velho é outra coisa completamente diferente. Entendeu? A manjuba flácida de um velho, ela precisa ser muito... Entendeu? A diferença entre a manjuba flácida e o benefício financeiro que esse velho proporciona tem que ser muito grande. O velho não pode ter uma Land Rover usada, ele tem que ter uma lancha. Aí a manjuba já começa a ficar mais atraente. Entendeu? Eu não sei porque eu tô falando disso. Eu ia falar da... Ah, então, beleza. Esse parênteses foi grande, mas vamos voltar aqui, ó. Aí, uma vez eu e o Keka, a gente era pobre, né? Que chama. Aí a gente não tinha bicicleta ainda. E tipo assim, não era, nossa, são miseráveis. Não, uma época a gente tinha... eu ganhei minha bicicleta, eu acho que eu tinha uns 7 anos, quando eu ganhei a primeira bike. Mano, meu pai comprou uma bike da Casas Bahia top. Top, as peças tudo Shimano, fi. O pé de vela de 3 peças, tá ligado? Não era aquele que é uma peça só que você tem que enfiar no quadro e girar assim e encaixar a caixa... como é que era? A caixaria central ali. Não, fi, era a roletada. Tinha rolemã. Era aquele de 3 peças, que tem o eixo, você encaixa o pé de vela de um lado, encaixa do outro. Era essa bike que eu tinha. Entendeu? Bike foda. Eu ganhei com 7 anos. Entendeu? Então eu não era pobre, mas... era pobre sim, na verdade. Acho que essa bike que eu descrevi aqui deve ter custado na época, se bem que 100 reais na época era muito dinheiro. Meu pai realmente deve ter parcelado em muitas vezes. Obrigado, pai, aí, por ter me dado aquela bicicleta. Eu não sei que fim que deu. Várias coisas na vida é muito foda e no fim das contas você não sabe que fim deu, né? Tipo assim, ó, sua virgindade. Não sei, tipo, cara, não sei. Eu não sei outro exemplo, mas essa bike. Quando eu ganhei, mano, eu dormia do lado da bicicleta. Agora, puxando a memória aqui, eu acho que acabou no ferro velho, eu não sei. Eu lembro dessa bike até eu velho, já não andava mais com ela, porque aí quando eu comecei a trabalhar, eu acabei comprando umas bikes melhor. Eu era da bike, eu era do grau. Então eu tinha umas bikes mais da hora. E essa bike minha aí, eu não sei que fim que deu. Eu acho que acabou no ferro velho. Não sei. E é muito louco isso, né? Muito louco pensar que você
é uma bike foda. Entende o que eu quero dizer? Você é muito importante para algumas pessoas. Poucas pessoas, vamos ser sinceros. Mas você é muito importante para algumas pessoas. Para sua mãe, para seu pai, para sua esposa, para seu filho. E daqui o seu tempo ele é maior que a bike. Então daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Ah, mas eu tenho filho. Você lembra do seu bisavô? Do seu avô você lembra mais ou menos. Você lembra, vai, o bisavô, mas seu bisavô já era. Talvez uma história ou outra. Eu não ouvi nenhuma história do meu bisavô. Se eu ouvir, não lembro. Então meu bisavô é uma bicicleta na minha família. Você entendeu? Nossa, que senhora, que viagem. Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu e o Queca. A gente não tinha ainda bike nessa época, aí a gente achou uma bicicleta num terreno baldio em Morato. E meu amigo, eu não sei se você tem em mente como era o Morato do começo dos anos 90. Mas não era lá grandes coisas. Então, para alguém jogar uma bicicleta fora, essa bicicleta tem que estar muito fodida. Então, a gente achou uma bicicleta, a gente tinha... Sabe o que é muito louco? Eu não sei se vocês têm isso também. Eu tenho a impressão que quando eu tinha 7 anos, eu era muito maior que as crianças de 7 anos agora. Mas enfim, a gente tinha mais ou menos essa idade aí, porque eu não tinha bike ainda, então a gente tinha uns 6, 7 anos. Aí nós achou essa bike, ela não tinha pedal, ela parece aquelas bikes de criança de rico hoje que é de madeira. Já viu que não tem pedal? Aí nós achou essa bike aí nós colocou um pedaço de cabo de vassoura no lugar onde vai o pé de vela, para nós não ficar com os pés voando, e começou a descer ladeira com essa bike. Só que essa bike, não sei se vocês lembram, tem uma época que o manete da bicicleta ele era soldado no guidão, tinha uma peça soldada no guidão, e aí tinha a parte móvel do manete para apertar o freio. As bikes de criança, principalmente. Acho que até hoje talvez seja assim, mas aquelas bike Aro 20, aquelas bem pequenininhas. Não é nem 20, eu acho que é 16 ou 14. Mas as bike bem pequenininhas. Aí nós achamos uma dessa e começou a descer. Numa dessa, o Queca tomou um rola, e aí esse esse guidão virou, e a trava soldada aqui onde devia ir o freio, que obviamente não tinha mais freio, pegou no peito do Queca, e meus amigos, fez um rasgo no peito do Queca, que foi do umbigo até o ombro esquerdo. E aí quando levantou, sabe quando levanta e nós tava sem camisa porque nós só andava, nós parecia índio. Eu lembro que eu comecei a usar short e cueca, eu já não devia ter mais dente de leite na boca. Eu andava pelado na rua, e aí depois eu comecei a usar short, e mais pra frente, depois que eu tava na escola já, eu comecei a usar cueca. Mas enfim, nessa época eu acho que nós tava de short, será? Talvez nós tava pelado, não sei. Talvez não, acho que nós tava de short, mas sem camisa. Nós tinha 2 camisas que nós usava pra sair quando ia sair de casa, assim, da rua. Mas na rua nós ficava sem camisa o tempo inteiro. Aí o Queca levantou, sabe quando você vê a parte branca antes do sangue aparecer? Aquilo ali precede o mau sinal. Se você viveu a sua infância bem, você já viu essa cena. Você faz um corte e primeiro fica branco. E depois se tinge de rubro, né, vermelho, vivo, e aí começa a sair o sangue dali de dentro. O Queca levantou, eu vi o bagulho branco, eu fiz... Aí ele falou, sabe, tipo assim, ele não falou tá feio, mas na minha cara já deu pra ver. E aí ele olhou pra baixo, e aí o sangue saiu, e meu amigo, eu nunca vi uma criança dançar daquele jeito. O Queca, ele dançava e chorava. E o Queca, eu tenho uma outra particularidade com o Queca, que o Queca, ele chorava pra tomar vacina de gotinha. Não era nem a injeção. Dava a gotinha na boca dele e chorava. Imagina quando ele viu um rasgo daquele tamanho. E sabe o que nós fez? Foi pra casa primeiro, né? Chorar, e a mãe dele cuidou dele. E só. A gente nem incomodou o Pedro do metrô pra levar ele de Brasília pro médico, porque era normal, né? Enfim, esse é o... Você vê que esse podcast, ele tem uma particularidade, né? Dele falar muita coisa, então são 24 minutos, e eu não falei nada. Mas ao mesmo tempo, eu falei umas coisas. É muito louco isso, né? Eu acho que só aqui eu consigo fazer isso. Falar muita coisa, não falar nada, e ainda assim, falar alguma coisa. Então é isso, né? Eu vou terminando por aqui. Muito obrigado aí por você ter ouvido. Espero que você tenha pelo menos lembrado do que você precisava fazer agora, né? Então, espero que tenha se divertido de verdade. Muito obrigado por estar ouvindo, viu? De verdade, eu agradeço pouco as pessoas que ouvem esse podcast, mas vocês são... eu queria até falar um bagulho. Eu tenho
com o Rafinha Bastos uma sensação de... Eu não sei explicar, mas eu conheci o Rafinha na página do Rafinha, fazendo paródia lá. Então, quando eu vejo o Rafinha na gringa, não tem o fato dele ser comediante, mas é o fato de eu acompanhar ele desde a época da página do Rafinha, que na verdade eu acho que eu já conheci não, acho que foi e-mail, não foi nem YouTube. Eu recebi por e-mail o link da página do Rafinha. Alguma coisa assim, mas eu lembro da página do Rafinha. É bem nebuloso isso aí na minha cabeça, porque eu acho que quando eu tive acesso à internet já tinha YouTube, que foi 2004, 2005. Então provavelmente eu vi no YouTube, mas eu vi os clipes lá, sabe, as paródias do Latino, esses bagulho. E aí quando eu vejo ele na gringa, eu falo, mano, caralho, que foda, né? Eu vi esse maluco lá no comecinho, agora ele tá lá. Então eu tenho essa sensação. E vocês que me ouvem, eu não sei se eu vou chegar onde o Rafinha chegou. Provavelmente não. Mas vocês estão me ouvindo no começo. Olha que da hora, né? Então é isso, né? Eu fico muito feliz aí. Que esse começo já não é tão começo, né? Estamos aí já há 6 anos aí. 450 e poucos episódios aqui. Mas vocês estão aí. Então, muito obrigado. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Esse aqui vou até tentar colocar uma trilhazinha, porque eu tava ouvindo e eu sinto falta, sabia? Mas eu não sei como fazer. Então acaba que complica. Tá bom? É isso. Valeu. É nóis. Tchau, tchau. Até mais.